O tema que eu trago para compartilhar com vocês hoje é um tema instigante para o ser humano, porque o tema da liberdade é instigante porque, muito embora do ponto de vista ontológico, ou seja, quando nós vamos analisar profundamente a realidade do ser ou a realidade das coisas, a liberdade não existe, ela não exista, nós a inventamos para não enlouquecer. Então, nós criamos uma série de elementos para criar um tipo de codificação social que pudesse facilitar o entendimento do que é ser livre. Então, nós temos a liberdade do ser, a liberdade de expressão, a liberdade política. E nós valorizamos muito esse espaço construído socialmente. Mas, lá no fundo, existe um momento em que é muito mais definidor da minha liberdade, da liberdade do outro, quando eu sou capaz, ou em que medida eu vivo o mundo, em que medida eu experimento esse mundo e como eu vejo o outro nesse mundo que eu experimento. Essa vai ser a medida que vai nos dar a ideia real se nós estamos próximas ou próximos ou afastados desse código da liberdade. Então, desculpa. Com isso, porque nós acabamos de criar algo que não existe para experimentar concretamente em nós e socialmente a liberdade, nós habitamos profundamente um paradoxo que é o paradoxo mais maravilhoso, o mais fundamental talvez da existência humana, que é esse paradoxo entre esses dois polos incríveis. De um polo aqui nós temos essa experiência do finito, do infinito dentro do ser, e isso de tempos imemoriais, vocês todos devem se lembrar, quando lá nos primórdios a gente olhava para o céu e experimentava e tentava compreender algo que era o desconhecido, que era o infinito desconhecido. Essa experiência nós começamos com uma mística, depois fomos para a ciência, numa tentativa de trazer esse infinito para dentro do finito. Só que nós já sabemos que isso é literalmente impossível. Muito dessas cabeças e desses braços e dessas pernas do infinito ficaram de fora de mim, ficam de fora de mim, porque a minha finitude ela é incompatível com a colocação desse infinito e desse desconhecido todo em mim, especialmente porque quando nós pensamos no Hubble, que foi um cara que a gente tem até um telescópio em homenagem a ele, lá nos anos de 1936, ele disse o seguinte: a astronomia é o estudo de um horizonte que sempre se afasta. Então, quanto mais nós tentamos colocar esse infinito para dentro, o nosso filtro foi sempre o que desse infinito eu posso pôr, o que desse infinito eu reconheço. Tinha sempre o filtro da minha própria moral. Como eu posso pôr alguma coisa que é absolutamente desconfortável ou absolutamente desconfortante para dentro de mim quando eu busco, na verdade, uma mínima estabilização? Vocês entendem? É uma situação extremamente complexa essa de fazer esse movimento de trazer o infinito para cá, o infinito para dentro do ser. E tem um outro polo que é bastante instigante, que é quando a gente fez o contrário. E Platão já dizia isso. Platão dizia: a minha alma me força a olhar para o céu, a olhar para cima e sair de mim e ir atrás do desconhecido. Então, isso a gente sabe a história toda que aconteceu após Platão, o tanto que foi contido esse impulso da natureza da alma de investigar e de fluir no infinito. Nós sabemos, não tem 500 anos, que a gente ainda pensava que a Terra era o centro de todo o universo. Então, essa condição do ser se projetar no infinito, ela é bastante belicosa, ela exige muita coragem, ela exige muita disposição para você poder abrir mão de um circuito onde você relativamente se conhece para pisar fora dele e invadir esse desconhecido. E não esperar que algo do desconhecido que você permite entrar em você adentre esse seu círculo. Essa é a medida, é uma medida de extrapolar, é onde eu comuniquei para mim mesma que é o meu trajeto do conhecido para o desconhecido que vai me realizar. Com isso, nós criamos duas matrizes, e nessas duas matrizes, toda a experiência de liberdade do ser humano se assenta, ou toda a experiência de aprisionamento do ser humano se assenta. Na experiência onde
eu trago o infinito para dentro de mim, que é uma experiência basicamente intelectual do desconhecido, em contrapartida com a experiência onde meu conhecido, se lança numa viagem pelo desconhecido, que é uma experiência completamente espiritual da liberdade. E, por favor, não me entendam mal. Espiritual, eu não quero dizer de forma nenhuma nada místico e nem tampouco necessariamente algo religioso. Mas o simples fato de eu poder fluir com o impulso da minha alma. Então, nessa matriz, nós geramos um problema muito conhecido para quem é médico, para quem é psicólogo e para nós que somos amigos e amantes das pessoas. Nós geramos um tipo de paranoia do estar bem. E certamente vocês conhecem isso que eu estou dizendo. São pessoas que precisam o tempo todo estar nas suas zonas de conforto. São pessoas que não podem abdicar de uma satisfação emocional imediata. São, na verdade, seres humanos muito infantis. Esses seres humanos, talvez a caricatura mais perfeita dele é uma pessoa que nos seus 70, 80 anos tem 1 minuto de lucidez, olha para trás e fala o seguinte: bom, os mais difíceis anos da minha vida foram os 50 primeiros anos da minha infância. Então, é um depoimento triste, mas é um momento de lucidez. Então, nessa perspectiva, nós não aprendemos, nem na família, nem na escola, a lidar com as nossas frustrações. Todas as vezes que o nosso ego recebe um não, ou a nossa suposta busca por realização de todos os nossos desejos recebe um não, nós não sabemos o que fazer com aquele não e sucumbimos e elegemos um círculo que é o que eu chamo aqui de uma moral, onde eu mesmo imponho os meus limites e digo: só pertence a mim aqueles que me fazem bem. Só pertencem a mim as ideias que me querem bem. Só pertencem a mim aqueles que forem iguais a mim. Vocês entendem o empobrecimento que essa experiência ela traz? Ela leva à criação de adultos imbecis e infantis. São adultos que não aprenderam a cair e, portanto, não aprenderam a se reerguer. Ao contrário dessa outra matriz, eu chamo essa aqui de matriz de realização de desejos. E essa aqui eu chamo de matriz de realização de propósitos. Na matriz de realização de propósitos, o que eu tenho é um ser humano que aprendeu, como a gente costuma dizer no Kundalini Yoga ou no Sikh Dharma, a gente tem um termo para isso que se chama Jivan Mukta, que significa morrer em vida. Nós aprendemos tantas vezes a morrer em vida, nós aprendemos tantas vezes a lidar com a nossa própria frustração, que quando a gente retoma a nossa vida, seguramente nós somos mais autênticos, seguramente nós somos mais fortes e seguramente nós somos mais singulares. Alguém me perguntava ontem o que me faz plural, e o que me faz plural é a minha singularidade. Então, esse paradoxo é a coisa mais maravilhosa da vida e é onde, por exemplo, no Kundalini Yoga, nós jamais abrimos mão de qualquer paradoxo. Ele é a base pulsante da nossa vida. É da mesma maneira que nós temos nessas duas matrizes aqui uma experiência de morrer em vida que me faz muito apta a apreciar o desconhecido. Me faz muito aberta ao desconhecido. E é justamente essa abertura que eu tenho ao desconhecido que me faz fazer o que Platão sugeriu há tantos milênios atrás. E aqui nós criamos, na verdade, uma ética. Ao contrário de uma moral, essa ética eu não quero só estar em mim, eu quero estar no outro também, porque o desconhecido do outro me é importante, e é no desconhecido do outro e na contradição do outro que eu vou aprender mais sobre mim. Então, basicamente, essas duas matrizes, elas acolhem toda a ideia que o mundo moderno tem de liberdade ou de prisão. E aí, é óbvio que nos restam dois caminhos, eles são bem simples, eu tentei sintetizar para dar a vocês um pouco de uma ideia muito complexa, fazê-la ficar muito fácil de ser digerida, que é essa ideia de você se colocar numa determinada situação e você ter dois caminhos. Ou você torna-se um prisioneiro das demandas infindáveis do seu ego e você coloca todo o seu combustível emocional a responder essas demandas do ego,
E eu não tenho nada contra o ego, inclusive eu acho muito bom. E se nós somos vivos porque nós temos um ego. Mas uma coisa é o ego apartado de um espírito. É aquele que busca instantaneamente, imediatamente, um conforto emocional que me faz ficar muito frágil. Então, a minha rota de satisfação de desejos imediatos, ela vai me levar para uma busca muito paranoica de segurança. Porque eu não tenho segurança em mim, e eu tenho que buscar a segurança em todos aqueles que se aproximam, todo desconhecido que se aproxima de mim, tem que me garantir que eu estarei seguro com eles. Vocês entendem a mudança de perspectiva? Então, só pertence a mim aqueles que me dão conforto e segurança. Então, eu aprendi como bebê a fazer birras e como adulto eu continuo dramatizando para alcançar aquilo que eu quero. A outra rota possível é a rota onde eu pego todo esse combustível emocional e coloco ele a serviço do meu ímpeto, eu coloco ele a serviço da minha singularidade, eu coloco ele a serviço da minha disposição a romper todo tipo de barreira e me apaixonar e me tornar cada vez mais apaixonada pela experiência. Essa condição, ela só é possível porque para a alma, ao contrário do ego, só existe um motivador, é a experiência. E não uma garantia prévia de que a experiência será boa. Para a alma, isso pouco importa. A alma é o desconhecido, ela é o infinito. Para ela, quanto mais experiências, mais eu vou saber do meu desconhecido. E mais eu vou ficar aberta para o desconhecido imediatamente à minha frente, que é o outro. Não é? Eu não preciso ir para as estrelas e para o universo. Eu posso ir justamente no céu à minha frente, que é o outro. E assim, para eu finalizar com vocês, eu acho que o teste do grau da minha liberdade não está no quanto eu conheço intelectualmente da liberdade e o quanto eu falo dela. O teste da minha liberdade é um teste da minha espiritualidade, é um teste do meu espírito. Ele quer dizer o seguinte: quando eu for confrontada pelo finito mais insolente, mais radical, que é o da dor e do sofrimento, se eu encontro esse finito que é colocado diante de mim com o meu finito ou com o meu infinito. Se eu for encontrar o finito do desconforto, da dor, da contradição com o meu finito, com certeza eu vou recrudescer no meu círculo, eu vou cristalizar no meu modelo de passado e vou fazer o meu modelo de passado o meu futuro. Mas se ao contrário, eu encontro esse finito doloroso, insofismável com o meu infinito, eu tenho uma chance de fazer o que a evolução espera de mim, que eu mude, que eu me adapte, que eu me renove e que eu acorde de um tombo e me sinta uma pessoa viva e absolutamente nova. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.